A Força Aérea Brasileira acabou de confirmar, né, oficialmente, uma informação que já vimos falando há muito tempo aqui no canal. Os 36 caças Gripen não são suficientes de maneira alguma. E agora, oficialmente, né, eles enviaram um documento para a Câmara de Deputados afirmando justamente isso. Os 36 não são suficientes e eles querem 66 aeronaves. Então, isso é um tema muito debatido já aqui no canal há muito tempo, né? E agora saiu direto aí da fonte oficial. Então vamos falar um pouco mais sobre isso, vamos dissecar um pouco mais esse tema aqui do Gripen, né? Antes de começar, eu pedir a todos se inscrevam abaixo aqui do canal, deixem o like de vocês e também ativem o sino para receber os próximos conteúdos aqui do canal. Lembrando, pessoal, lá abaixo agora no canal eu criei uma playlist, né, de raio-x. Tem lá raio-x do Gripen, raio-x do KC-390, raio-x da fragata Tamandaré. Então tem tudo lá. Vão lá nas playlists e maratonem, né, os vídeos sobre o Gripen. Tem vários rumores sobre o Gripen, tem informações oficiais como essa aqui. Então tudo que for sobre o Gripen eu vou colocando lá na playlist. Então é bem legal, vão lá e verifiquem lá essas playlists e assistam o canal, tá? Então vamos ao vídeo. O programa que resultou na escolha do Gripen se chama FX2 e é um dos projetos aí mais estratégicos da FAB, né, dos últimos anos. Até agora foram desembolsados, pessoal, em torno aí de 28 bilhões, né, de coroas suecas, né, do contrato. E isso é bastante coisa, né? E o conteúdo da resposta aí aparentemente é bem direto e simples, pessoal. O Comando da Aeronáutica afirmou que, considerando o tamanho do território brasileiro e a posição geopolítica do nosso país, uma frota de 66 caças Gripen, né, F-39, seria o número apropriado para cobrir toda a demanda de defesa nacional aqui do Brasil. Ou seja, o contrato atual, né, de 36 aeronaves cobre menos da metade do que a própria Força Aérea considera ideal, né? Essa é a realidade mesmo. A gente já esperava, né, no início, quando o programa lançou, né, os analistas e tudo mais, eu mesmo como entusiasta, já esperava que seria expandido, ou pelo menos teria uma tentativa de expansão dessa quantidade de caças, porque realmente não tem condição, o Brasil é muito grande para apenas 36 caças, pessoal. Eu acho que até 66 ainda é insuficiente, mas mesmo assim já é um começo. O saldo restante do contrato é de 14 bilhões de coroas suecas, né, com execução prevista aí até 2032. Em valores convertidos, né, basicamente aí o custo total gira em torno de 5,4 bilhões de dólares, né, incluindo armamentos e suporte logístico inicial. E aqui eu quero parar um pouquinho, né, porque como eu falei, era uma coisa muito já debatida aqui no canal, né, esse contrato é dos 36 Gripens desde que foi assinado. Então, sempre bateu aquela sensação em mim e também em muitos inscritos aqui do canal, né, de que esse número não fechava a conta com o tamanho do Brasil. E realmente, né, agora não é mais uma opinião aqui do canal, não é mais uma opinião minha. É a própria aeronáutica confirmando isso, né, por escrito, né, no documento oficial para a Câmara dos Deputados lá. Então, o que a gente via como insuficiência ficou oficialmente, né, agora insuficiência reconhecida. Essa é a realidade, né? E aí basta ver agora, né, o que é que os políticos e os governantes, né, vão decidir se vão expandir ou não realmente essa frota. Do lote atual de 36 aeronaves, 10 já foram entregues, né? Tem uma 11ª aí já de prontidão, basicamente, né? E 15 delas serão montadas inteiramente aqui no Brasil, na fábrica da Embraer, em Gavião Peixoto, no interior lá de São Paulo. E o comando da aeronáutica também foi além aí nesse documento, aparentemente, né? Ele destacou que aumentar a capacidade do orçamento da defesa, né, é essencial para sustentar projetos estratégicos, como esse aí do Gripen, né, e fortalece toda a base industrial de defesa do nosso país. Ou seja, não é só aí sobre comprar mais avião, né, na prática mesmo aí, é sobre manter, pessoal, viva uma cadeia de produção nacional inteira, incluindo aí ameaças de menores porte, né, que dependem desses contratos para sobreviver. Então, é bem interessante, né, eles finalmente tomaram uma posição de que querem realmente mais Gripen, eles precisam disso mesmo. Os documentos da FAB também tratou aí de um boato que vinha circulando, né, pela meio militar, o de que a Força Aérea estaria fazendo aí canibalização, ou seja, tirando peças, né, de avião para consertar o outro. Então meio que descartou um pouco isso aí. Em março desse ano, né, a Saab e a Embraer, né, e a própria FAB também apresentaram justamente em Gavião Peixoto, né, o primeiro Gripen produzido, né, em solo brasileiro. Isso é importante porque mostra aí, pessoal, que o programa não é só um programa de compra de equipamento, né, pronto, como a gente já sempre fala aqui no canal, é a transferência real da tecnologia, né, com aquela estrutura toda sendo fabricada, né, e lá, né, tudo em Gavião Peixoto também, em São Bernardo dos Campos, né, na Saab. Então, assim, é bem interessante o que está acontecendo nessa união da Embraer com a FAB, com a Saab, né?
Tudo isso em prol da construção do Gripen e dessa expansão, né, da Força Aérea Brasileira. Isso, segundo a própria Força, né, mostra que a cadeia de suprimentos do programa está funcionando de forma bem saudável, sem depender, né, de improviso para manter os caças voando, por exemplo. Então, pelo menos isso é um ponto bem positivo aí. A aeronáutica negou isso categoricamente aí, pessoal. Então, segundo o próprio comando, né, o suporte da FAB, né, está em dia, segundo eles, né, com entrega de componentes dentro do prazo combinado e tudo mais, e mostra como funciona na prática, né. A FAB citou também o caso aí da base aérea de Anápolis, né, em Goiás, na época do levantamento, né, que aconteceu, dos 10 caças F-39 que operavam, né, no Brasil, 6 estavam temporariamente indisponíveis, né, por manutenção de rotina lá e tudo mais. Mas só estava parado esperando pela peça de reposição, né? Só um, na verdade, estava parado esperando por uma peça de reposição. E assim, a peça que faltava, né, era um para-brisa, aparentemente. Então, é muita bobagem mesmo, assim. O programa está indo bem, e esses atrasos aparentemente seria só pelo orçamento, pelo que a gente entende, assim, mais de defesa mesmo. Isso significa que o foco segue concentrado exclusivamente no programa Gripen, com a intenção, né, declarada de adquirir lotes adicionais no futuro, para talvez alcançar esse número aí de 66 aeronaves, ou até além, né, pessoal? E vale lembrar também, pessoal, que neste mesmo documento que eles enviaram, eles também trataram de outro ponto que a gente vem falando muito, que é a substituição da frota dos A1MX, né, que deve sair de operação ao final de 2027, né, que já falamos aqui no canal. Eu vou deixar para outro vídeo mais para frente que eu vou postar só sobre essa substituição e a escolha que eles vão fazer, né, do caça para substituir. Tinham vários rumores rolando, mas aparentemente vai ser o Gripen mesmo. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso aqui no canal. Mas o ponto central de tudo, pessoal, é que o Brasil já mostrou que sabe produzir parte dessa tecnologia, né, em solo nacional, e já tem uma estrutura industrial rodando em Gavião Peixoto lá, né? Já entregou 10 unidades, né, sem grandes problemas de manutenção e tudo mais, né, junto com a Saab. E o que falta, né, segundo a própria aeronáutica, é o orçamento mesmo para fechar, né, essa conta e chegar ao número que realmente atende o tamanho, né, do nosso país. Não é uma questão de capacidade técnica, e aparentemente isso aí a gente já estava percebendo mesmo, que o problema não era capacidade técnica, é orçamentária. A maioria dos problemas do Brasil, infelizmente, é orçamentária, a gente sabe disso, né? E agora fica registrado, né? Realmente o debate, para quem acompanha a defesa, né, que vem acontecendo há muito tempo, agora virou realmente uma posição oficial da Força Aérea Brasileira, né? 36 nunca foi o número certo, né, e agora está escrito no documento oficial enviado para a Câmara. E você acha que o Brasil vai conseguir orçamento aí para fechar essa conta dos 66 até 2032, né? Ou vai ficar aí só no papel, como tantos outros projetos de defesa, infelizmente, né? Deixe sua opinião aqui abaixo nos comentários com muito respeito, tá, pessoal? Eu sou apenas um entusiasta no tema militar, então tô só dando aqui minha opinião, tô falando do meu ponto de vista, não sou o conhecedor dos temas, né? Então podem deixar aí abaixo nos comentários, não tem problema, né? Vamos debater isso com muito respeito, como eu falei. Então é isso, pessoal, até o próximo vídeo.